Gravando com a psicóloga Nara, conversando. Nara, você está me ouvindo? Nara? Então, hoje nós vamos falar sobre os malefícios, né, que uma separação traz para as crianças, principalmente dependendo do comportamento dos pais, que repercutem nas crianças, né? Eu não entendi por que caiu o vídeo. Nara? Você está me vendo? Então, vamos falando, né? E aí eu estava contando uma história de uma mãe que ela se separou e ficou com a guarda unilateral e o pai ficou com o dever de alimentos e ele pagava, ele acabou não pagando mais a pensão de alimentos e aí ela começou a ter problemas porque ela não sabia como ia fazer, porque na verdade o filho percebia que ela estava chateada com o pai dele, porque o pai não pagava, a convivência entre eles ficasse muito prejudicada. Até porque o pai tinha direito de visita, né, por ser uma guarda unilateral. Então, essa é uma questão, é uma história onde houve uma falta de convivência. Ô, Nara, eu não sei por que caiu a conexão. Pois é, menina. Simplesmente caiu. E eu acho que foi aqui, não foi aí, não. Pois é, porque aqui eu ainda mandei uma mensagem para você e tudo, e aqui está tudo normal também. Pois é, Imaginei aqui que fosse conexão. é conexão. Aconteceu assim, de repente. Ela de vez em quando aparece dizendo que a conexão está fraca, mas o que é estranhíssimo, porque normalmente aqui não acontece isso. Eu não estou entendendo por quê. Mas, enfim, aí eu já tinha contado as histórias todas, eu ia contar a história do pai. Aí eu vou contar, já contei da mãe de novo agora, vou contar do pai. Sim. Então, o pai, ele e a esposa se separaram com uma menina de 10 anos. E a ex-esposa, a mulher dele, foi morar em Campos. E em Campos, a vara de família tem um juiz muito peculiar, né? Vamos dizer assim, porque em 2016, isso quando aconteceu, a lei da guarda compartilhada já estava em vigor, né? 2014 a lei. Então, o juiz, quando ele solicitava no processo a guarda compartilhada, mesmo que a menina ficasse com a mãe morando em Campos e ele aqui no Rio, ele ainda gostaria da guarda compartilhada. Primeiro que seria um direito, ele como advogado também ele sabia disso. Sim. É um direito dele, né? E aí o juiz, sabe o que o juiz falou para ele? Isso em 2016, eu não dou guarda compartilhada, eu não faço isso. A criança tem que ficar com a mãe. Então, vai contra tudo que a gente hoje sabe, né? Que não deve ser feito, porque a criança precisa conviver com pai e mãe. Se não tem a guarda compartilhada, dificulta muito isso, né? Realmente. Então, eu queria começar a nossa live contando essas duas histórias. E aí, queria que você falasse um pouquinho, Nara. O pessoal já conhece você, mas se você quiser se apresentar novamente, por favor. Sim, sim. Bom, para quem não me conhece, eu sou Nara, tá? Nara Elane, sou psicóloga infantil, ok? E, bom, atendo em Madureira, atendo na Tijuca, atendo em Bangu, Campo Grande, né? Assim. E então, Edna, bom, vamos falar um pouquinho dessa guarda compartilhada. É a melhor coisa para a criança, porque a criança precisa desse convívio de pai e de mãe, de um convívio saudável, de pai e mãe, né? Principalmente saudável. Isso. Mas isso é muito necessário, porque a criança precisa aprender, precisa ter essa troca. Então, a visitação, ok, valia algum tempo atrás, mas a melhor coisa que aconteceu, né, foi essa situação da guarda compartilhada. Passar um tempo com o pai, né? passar um tempo com a mãe, exatamente. Exatamente. Porque imagina,
já é difícil para a criança essa situação de separação. É muito complicado para a criança, né? Porque está ali, está em fase de formação, ela precisa dos pais juntos, precisa de um ambiente saudável. E se não tem isso, né? Se tem visitas a cada 2 semanas, isso fica muito complicado, É né? verdade. A visitação hoje é um termo que a gente está trocando por convivência, né? Porque pai não Sim. visita. No momento em Não. que pai visita e a criança percebe que ele faz apenas visita, como a palavra tem muito poder, como diz o professor Rodrigo da Cunha Pereira, né? A palavra tem muito poder. Então a criança Sim, tem. introjeta isso, né? E percebe que, na verdade, o poder está com a mãe dele. Porque a mãe Isso. dele é com quem ele convive, é quem Uhum. decide as coisas. E o pai só visita. Olha só Pois como é. o juízo de valor da criança em relação ao pai já fica bem Uhum. pequenininho, né? E começa Isso. a ter um valor descompensado nessa relação, né? Da Sim. parentalidade aí. O Carvalho, o Antônio de Carvalho está perguntando algumas coisas. Antônio, eu sugiro a você que você me ligue para a gente conversar, tá? Ou ligue para a Nara para conversar. Mas pode me ligar, por favor. Eu prefiro, porque eu prefiro conversar com você sobre todas essas 3 perguntas que você fez. Porque são coisas que eu vou ficar aconselhando aqui e vai passar a nossa live, que é de 40 Pois minutos. é. Mas pode pegar meu telefone na bio, tá, Antônio? E me ligar, marcar uma horinha comigo, que a gente conversa sem compromisso nenhum, tá bom? Então, vamos continuar. Então, a gente está falando aqui de coisas que acontecem com as crianças, né? Os sentimentos das crianças. Porque isso já começa, né, Nara, no casamento ainda, com as Sim, brigas, porque um casamento sim. não se dissolve de hoje para amanhã. É um Não, não. processo, né? E a criança Exatamente. acompanha isso, não é? Sim, e isso é muito prejudicial para a criança também, porque, como eu falei, ela está em fase de formação, ela precisa de um ambiente que seja confortável, que seja seguro para ela, né? Sim, Porque é ali que ela vai se formar para futuramente ter a própria família dela, né? Então, ela exato. precisa realmente desse ensinamento, desse exemplo, para que ela consiga ter uma segurança mais tarde, para ter um relacionamento afetivo, ter futuramente a família dela, né? Existem casos em que a criança ela não consegue, depois de adulto, é claro, né? Não consegue seguir de uma forma tranquila, normal, né? Normal, não sei se seria essa Porque a palavra. memória dela E ficou afetada, né? Ficou sim, afetada por todos os todos os problemas que ela viu, acontecimentos, isso, que ela toda a presenciou, violência, né, que houve, exatamente, brigas, né? É uma exatamente. pena, né? Alguns reproduzem nos relacionamentos a mesma coisa que viu em casa, Sim, que cresceu vendo até a separação e tudo. sim. Outros não, né? Mas são poucos os que conseguem não reproduzir, né? E aí fazer daquela vida deles conjugal, dele, na verdade, conjugal, uma vida tranquila, né? Sim, Mas ainda assim, existem aqueles probleminhas que ficam lá, que não foram resolvidos, né? sim, É muito complicado, sim, porque a verdade. criança, ela se sente insegura, ela se sente com muito medo do que pode acontecer, né? Com ela também, aquele mundo de fantasia dela, que de família perfeita e tudo isso desmorona. Sim, Atrapalha a criança na escola, atrapalha a criança no convívio com os amigos e sim. futuramente também pode atrapalhar na vida afetiva dela, né? De várias formas, não só na vida afetiva. Por isso que é importante, se o casal realmente deseja se separar, para não prolongar o sofrimento deles e da criança também, Sim, melhor é sentar com a criança, conversar, exato. explicar, né? O papai Uhum, gosta muito da mamãe, mas não quer mais namorar a mamãe. A mamãe também gosta do uhum, papai, mas não quer mais namorar o papai. Mas nós temos sim, você, né? Você é a coisa melhor que podia ter acontecido para a nossa vida. E a criança vai sim, entendendo, né, que é muito melhor para ela ficar numa situação tranquila, desde uhum, que os pais acabem esse casamento, esse relacionamento, sem ressentimento. Porque se continuar com sim, ressentimento,
A conjugalidade vai acabar, a parentalidade vai continuar aqui para sempre, mas Sim. ressentida, né, de um lado. Sim. Então, a falta de Pois é. respeito, a falta de diálogo pode comprometer também, né? Então, terminar o casamento numa situação em que o respeito vai continuar, para a criança, é o melhor dos mundos, não é? Sim. Primeiro porque a criança também ela se sente inserida, né, nessa situação toda, né? Ela, apesar de alguns, a criança não entende, não vou falar porque não vai entender, a criança vai entender sim. Sim, É só claro. explicar. Essa forma que você colocou, então, foi muito interessante para a Eu usei criança isso ouvir com a minha isso. neta, você acredita? É, Usei com a minha neta e ela, sim. ela entendeu perfeitamente. Sim, Ela já claro, tinha uns claro. 6 anos, 5, 6 anos. Uhum. Sim, Entendeu a criança perfeitamente. entende, sim, ela vai saber elaborar isso. E assim, os pais podem até ter os problemas deles, né, que algumas vezes têm, mas não levar isso para a criança também, né? Ah, Entender que apesar de eles dois estarem sofrendo, porque mesmo quem quer separar também não está feliz da vida, está sofrendo também, é, e entender que aquela criança também tem aquele sentimento, está acabando tudo ali para ela, né? Então, comunicar assim, explicar de uma forma que a criança vai entender. E isso também é um respeito muito grande pela criança, que precisa. A criança precisa ser respeitada nessa situação também. e ela ainda passa por aquelas fases do luto, né? Que é a Sim, passa, negação, né? Que é passa, a passa sim. depressão, que depois Mas, pensa, puxa vida, tô com muita raiva, né? Aí isso, tenta negociar, será que a culpa é minha? Será que se eu fizer assim, será que eles voltam? isso. Né? É Pois uma, é, é uma, é uma situação complicada, né, Nara? bastante, bastante. E essa situação de se culpabilizar pela separação, isso é muito comum também, né? Uhum. Por isso é importante a comunicação, por isso é importante esse diálogo com a criança, com a mãe, com o pai, todo mundo ali sentadinho, vamos conversar, né? Sim, Isso é sim. muito importante. Agora, eu acho que o papel dos advogados de família, o de psicólogos, eu acho que também é muito importante, mas o papel do advogado, nesse primeiro momento da separação, é extremamente importante, porque se o advogado for sistêmico, né, e tiver a visão do todo, ele vai Uhum. entender que a criança, apesar de estar lá embaixo, nesse trio, né, é a pessoa mais importante. É na criança que ele deve Exatamente, pensar, né? Então, tem que exatamente. conversar com pai e mãe no sentido de harmonizar essa relação Uhum. parental para que a criança não sofra. Mas se esse casal procurar advogados que gostam de um litígio, que é, na verdade, o que eles aprendem na faculdade, né? Eles não têm nem culpa. A questão é que eles devem hoje, como o direito de família está evoluindo muito e é muito dinâmico, ele Sim, tem que se capacitar para ficar atualizado, né? Porque as coisas pois vão é. mudando, né? Muitos tipos de família, as Uhum. solicitações são muitas, né? Isso. Então, os advogados são muito importantes, demais. A Érica está aqui concordando comigo. Eu que concordo com você, Érica. E Sim. é. Então, e também aí tem a questão do advogado colocar para o pai ou para a mãe a questão da Uhum. guarda, né? Que é da maior Pois é. importância. Se Sim, a sim. guarda, o juiz fizer como esse juiz que eu falei para você, de Campos, né? De ser, como ele disse, não podemos, eu não dou guarda compartilhada. Isso em 2016 é inadmissível. Ainda existem juízes que fazem isso, apesar de ser lei, está em vigor a guarda compartilhada, né? Sim. Mas mesmo assim tem juízes que não fazem desse jeito. Então, ainda dão a guarda unilateral para a mãe. É muito difícil dar para o pai, mas acontece também. É por Acontece, isso sim. que tantos casos de alienação parental são as mães que fazem, porque elas detêm o Sim. maior número de guarda. Não é que seja Pois uma é. questão de gênero, não é, né? Não. Mas elas têm maior número de guarda.
Pois é, Agora, isso na guarda mesmo. unilateral, você acha que é uma guarda interessante para a criança ficar? Com essa questão da Unilateral? visitação e tudo? Não. Não é, né, Nara? Apesar de que a gente também não pode generalizar, porque tem situações também que Hum, a criança talvez sofra maus tratos por parte de algum dos progenitores. aham. Então, né? Então, isso tem que ser visto também. Mas, quando não há essa situação, sim, é necessário que seja a guarda compartilhada, sim, né? A gente está falando aqui numa situação, vamos dizer assim, normal de alienação parental, Sim, vamos dizer sim, assim, né? Porque se existe alguma patologia, se existe alguma coisa, e claro, aí vai para o perito, né? O juiz sim, vai com fazer uma certeza. perícia, a perícia vai avaliar, vai fazer um laudo, né? E a situação vai ficar resolvida. O Uhum, problema é que tem juízes que ainda não estão pensando dessa forma, de que o melhor para a criança é a guarda compartilhada, né? pois é. Então, quando a gente fala que os advogados são importantes, a capacitação dos advogados também é muito importante, a dos juízes, né? Sim, pois E é. todo mundo que trabalha com essas questões de família precisa se capacitar para entender o que é. Os próprios pais precisam ser informados, não é? Uhum, Do que é, sim. alienação parental, o que é guarda compartilhada, que alguns acham que é a possibilidade de não pagar pensão. Isso também É, falta de pois é, informação, né, Nara? Você atende casos exatamente. assim no seu consultório? Olha, até agora não apareceu, Uhum, tá? Até agora não uhum, apareceu. O que geralmente acontece é como a gente falou na outra live, é casos de alienação mesmo, né? Casos de que não vamos deixar a criança de fora e tentar resolver os problemas, mas daquela forma meio que bagunçada, né? Isso uhum. que acontece muito. E agora, o que eu falei sobre a criança entender tudo que está se passando, sobre a conversa e tudo, também é pelo que já vi no consultório, né? A criança Uhum, chega, a criança fala, ela explica tudinho, né? uhum. Porque os pais estão se separando, não entendem porque não falam com ela, com ele, Isso, com ela, isso. entendeu? Mas estão vendo ali, então estão tentando elaborar aquilo e começa a criar também um mundo de fantasias na cabeça deles, que entra essa questão. É minha culpa, né? Todas aquelas fantasias também. É. Agora, a pergunta que não quer calar e que eu acho que é muito importante fazer para os pais é o seguinte: que amanhã você quer para os seus filhos, né? Pois é, Vai ser nessa relação de parentalidade harmoniosa, você vai dar uma vida emocionalmente saudável para o seu filho. Ele vai crescer, né, de forma tranquila, saudável. Mas se não for, se for uma coisa assim, como o Antônio está falando aí, que a mãe não deixa se aproximar, que sim, não comparece no judiciário, dificulta, mas dificulta muito, né? sim, Porque algumas mães, elas acham que tem a posse do filho. E não tem, isso, não é exatamente isso, a verdade? Não posse tem. do filho. O poder parental, o poder familiar é de pai e mãe. Não importa o Exatamente. tipo de guarda, né? E Uhum, a mãe tem que entender isso. O filho tem é, um direito fundamental de conviver com o pai, né? Então, ela não exatamente. pode achar que E possui o filho. Pois é, exatamente. Não possui de jeito nenhum. E por mais que eles tenham um problema, tem que manter uma relação de, pelo menos, respeito entre eles para a vida inteira, porque eles têm o filho, têm esse vínculo para a vida inteira, A vida né? toda. E essa criança, esse adolescente, ele vai ter que, pelo menos, perceber esse respeito entre eles, né? Para que também isso não afete a saúde emocional dessa criança, desse adolescente. Uhum. Um não pode desqualificar o outro, né? Exatamente, Não pode. Pode até exatamente. fazer isso Tirar, depois com os amigos, se quiser, mas na frente da criança, da jamais. criança não, nunca, Jamais, nunca. né?
o adolescente ele já começa a perceber nas entrelinhas as coisas, né? Então tem que tomar muito cuidado também. Essa coisa da mãe dizer assim, eu deixo meu filho ir com o pai. Isso não existe, porque não é posse dela, né? Ela não pode dizer isso, eu deixo, né? É a mesma questão da visitação. Pai não visita, pai convive, né? Deve conviver. A criança tem esse direito. É muito complicado isso, né? E porque a justiça também é muito morosa mesmo, né? Isso é. E nessa questão também da visitação, muitos pais, às vezes, também ficam numa situação difícil de, talvez, estar dando alguns limites, ajudando ali na educação da criança, mas como é uma visitação, eu não posso fazer alguma coisa, porque senão eu posso perder um pouco meu filho, eu posso perder o respeito dele, e aí está sempre ali naquela coisa de agradar, mas o pai e a mãe, eles têm que impor esses limites e têm que trabalhar ali lado a lado isso na criança, não só os limites, mas todo esse emocional, toda essa estrutura que ele precisa para a vida adulta. Sim, verdade. Porque o que acontece? Se o pai não dá limite e a mãe dá, a mãe é que fica sendo a fera, né? E o pai exatamente. bonzinho, né? E se existe a diferença entre um e outro numa guarda unilateral, o negócio fica muito ruim. Né? Na guarda compartilhada você ainda consegue contornar, mas na guarda unilateral fica difícil, porque o conflito de lealdade que a criança tem com quem ela mora, no caso, né, que é com a mãe, é muito forte. Né? Então, para o pai ficar de lado, o próprio pai se autoalienar, fazer o abandono afetivo, é fácil. Né? Se ele fica nessa reação. Então, às vezes, ele tem receio mesmo de dar limite e acontecer do filho não gostar, não querer mais ir para a casa dele. Né? Isso é um dos aspectos, né? Exato. Então, eu sempre falo, comunicação é tudo. Comunicação é a coisa mais importante que tem, né? Como eu falei também na outra live, essa questão de mãe não deixar, pai também não deixar, e principalmente essa dos limites, que eu tive em casa, assim, que a pai, mas chegava na casa da mãe e podia fazer tudo. E aí a gente conversou e começamos a ter em ambas as casas, né? Para que as coisas funcionem direitinho. E tem que ser assim sempre. Tem que ser assim sempre. E outra questão importante é você escutar o filho, né? Escutar atentamente o que ele tem a dizer, sem fazer com que ele seja pombo-correio, sem fazer uma disputa, colocar o filho como objeto de disputa nessa relação, né, entre os pares parentais, né, no caso. E escutar muito com os ouvidos, mas ouvir com o coração. Né? Porque aí você meio que muda. Em vez de você ficar no passado, nos ressentimentos do passado, você pensa no futuro, né? Você pensa na vida, que amanhã você quer para o seu filho, né? Tem que pensar hoje nisso. Né? E isso vai depender muito de como essa mãe, esse pai vão levar essa situação toda. Né? Relação, porque vai para a casa do pai. Como é que é a casa do seu pai? O que que tem? O que que você comeu? O que que você fez? Não, isso é uma relação deles. Está lá uma relação deles, né? E quando está com a mãe, também é uma relação dela. Agora, a não ser nessas questões de educação, de limites e tudo mais. Mas ficar de leva e traz, assim, também não pode. Não pode fazer isso com a criança. Uma coisa também interessante de a gente comentar é a questão de que pai e mãe, todos dois, sabem cuidar do filho, né? Claro que culturalmente a mulher ficou com esse encargo durante muito tempo, né? Muitos anos Mas mesmo. A gente sabe que atualmente os homens também estão sabendo cuidar muito bem de filhos. Exatamente. E mesmo que não saibam como a mãe, eles cuidam também, né? Sim. Talvez não façam um macarrão maravilhoso, mas fazem um macarrão. Né?
né? Sim, sim. Então, é isso. A mãe tem que entender isso e o pai também, não ficar comparando uma coisa e outra, porque cada um faz do seu jeito, né? Exato, E a exato. criança percebe essas diferenças e não Uhum. vai ter nenhum problema para ela perceber Não, essas diferenças, né? não, porque o importante é ela ser cuidada e bem cuidada, né? Exatamente. Até porque não existe uma fórmula, porque para a gente cuidar de criança, a mãe, ela não eu costumo falar isso para as meninas lá no consultório, que a mãe, ela não faz um upgrade quando tem um filho, ela vai aprendendo no dia a dia, né? Depois chega a adolescência, meu Deus, meu filho é um adolescente. E agora? Vamos aprender também, né? É E com o verdade. pai é a mesma coisa. Com o pai é a É. mesma coisa. Vai aprender a Talvez seja um fazer. pouquinho mais difícil para o pai, porque ele não brincou de boneca, né? Não esperou Olha, 9 meses, né? Durante a gestação, não se preparou. O pai, ele sente um pouco mais, ele começa a ser pai na convivência mesmo. Então, é sim, dando banho, né? Trocando a fralda, fazendo as coisas. Mas a sim. capacidade dele de cuidar é muito. É amor, né? É amor. Quando tem Isso, amor, exatamente. a coisa funciona, né? É amor. A Exatamente. palavra é essa, né? Pois é. Ontem eu estava vendo um rapaz com um bebezinho no colo. Ele estava Ah, todo sem jeito, mas ele estava carregando o bebê e se ajeitando todo para carregar. Eu achei aquilo lindo também. é É, lindo. tem um sobrinho meu também que ele cuida do filho dele. Ele é casado com a minha sobrinha, né? Moram Aham. juntos, tudo direitinho. Mas ele cuida do filho dele também com um cuidado, com um zelo tão grande. É muito lindo de ver também. E é coisa que a gente vai aprendendo. Não tem jeito. Exatamente, Eu, por exatamente. exemplo, eu nunca brinquei de boneca. Eu nunca gostei de brincar de boneca. Então, Aham, para mim, é até estranho quando tem essas situações. aham. E tive meus filhos, cuidei dos meus filhos também, né? Por isso que eu digo que a gente vai aprendendo assim, tanto homem como mulher. Vai. E é o que você falou, é o amor. É o É o amor. O amor, amor que faz a diferença, né? com É o certeza. respeito aos princípios do melhor interesse Isso, da criança, né? Que isso. vai fazer também a diferença. Mas, assim, muitos pais não sabem. Então, por isso que Não, eu falo tanto do papel do advogado e da psicóloga, dos psicólogos também, pois né? é. O princípio do melhor interesse da criança, a proteção integral à criança, é um Uhum. dever da família e do Estado, né? Sim, Então a gente tem que ficar muito, muito atento. Essa busca pela felicidade que o casal que se separa porque vai em busca de uma felicidade que não está tendo mais, essa sim, busca tem que passar para a criança, essa felicidade tem que estar ali, né, na criança, porque ela não tem nada a ver com isso, né? exatamente. Então, ela tem que ser bem explicadinha por que está acontecendo isso, que ela vai entender. Da mesma maneira, a Uhum. questão das casas, né, que se fala tanto. Pois é. A guarda compartilhada, né? A criança fica na casa de um, fica na casa do outro, e tem a caminha aqui, outra caminha ali, as Isso. roupinhas aqui, a roupinha ali. E assim ela vai se acostumando, né? Uhum. Ela vai se adaptando. O que tem que ser feito é, em cada momento que esteja com o pai ou com a mãe, que essa mãe e esse pai dê o melhor de si, né? Na companhia, Sim, com certeza. principalmente aquele que fica menos tempo com a criança. Tem que dar uma Pois é. qualidade de tempo muito maior, né? Então, isso, Sim, isso faz a diferença para a criança. Isso faz, sim, né? sim, com certeza. Porque ela vai ter essa base saudável, base emocional saudável também para a vida dela, né? Para futuramente minimizar alguns problemas que a gente sabe que sempre aparecem mesmo, né? Ter mais segurança em si própria, principalmente também, porque a criança, quando não tem isso respeitado, ela é muito insegura com tudo, né? Será que o amiguinho gosta dela? Será que a tia da escola gosta dela? Será que no trabalho ela vai conseguir crescer, né? Academicamente também? Entra Outro tudo isso. dia, outro dia eu vi uma fala do Leandro Carnal dizendo que o olhar do pai e da mãe são insubstituíveis. O olhar de harmonia, de amor, de afeto, Uhum. né?
Isso ele falando Isso. em relação aos pais dele, porque ele teve isso, né? Uma coisa linda, eu achei. E isso é muito Realmente. importante para a criança, né? Conviver numa família, mesmo que seja uma família monoparental, quer dizer, ele com a mãe ou ele com o pai, né? Isso. É importante que ele viva bem. E é mais importante também ainda que a gente estenda isso para a família do pai e da mãe, os avós, Exato. os tios, os primos, porque normalmente quando acontece a visitação na guarda unilateral, a família do pai, se for o caso do pai, né, ser o visitante, fica muito alijada, porque essa criança pouco convive com esses avós, né? Sim, É muito pois é. difícil. Então, o ideal realmente é que tenha uma harmonia e que todo mundo possa frequentar as casas das famílias, da família extensiva, né, que a gente chama, Sim. né? Pois é. Porque isso Pois complementa as referências da criança, né? Sim, com certeza. Uma coisa que eu estava pensando aqui também, que algumas crianças já relataram que ninguém pergunta como eles se sentem, né? Então, Verdade, parar também para perguntar como é que você se sente com tudo isso, né? verdade, verdade. E outra coisa também, essa questão dos avós, gente, é muito importante essa convivência com os avós, né? Tanto para os próprios avós, para as crianças principalmente também, né? Então, não pode excluir isso. Como Essa você coisa falou, do tem que Karnal, fazer, tem que abraçar todo mundo. essa coisa que o Karnal falou, né, desse olhar insubstituível, esse olhar harmonioso de pai e mãe, e de avós, né, que ele também se referiu. Eu ontem vi os netos e os bisnetos levando os avós de 102 anos, Sim, 105 sim. anos para vacinar. Você viu? No É, drive-thru da UERJ? E vi, eu achei vi. aquilo lindo. Falei, meu Deus, olha só, os bisnetos levando, Pois né? é, Então, pois porque é. é muito amor. É muito Com amor, porque certeza. senão estariam nos asilos, não é não? Pois Não é é. isso que acontece? Quando você não tem uma família que se preocupa com o outro, né, que não respeita, você termina num asilo. Infelizmente, a realidade é essa. Mas se você tem uma harmonia na família, tem bastante amor, o cuidado de um com o outro, essa coisa vai se perpetuando, vai passando, a criança vai observando. É Sim, exemplo para a criança. isso. E é Então, assim que achei a criança tão aprende. interessante. Oi? E é assim que a criança aprende, com exemplo. Exatamente, exatamente. Pois é. Então, a gente tem que cuidar muito, né, desse amanhã dessas crianças, Isso, desse isso mundo mesmo. que a gente quer deixar para essas crianças, né? Uhum. Já tem tantas outras coisas ruins, não vamos também colaborar, né? A família não Pois é. pode colaborar com isso. Não, não pode. Eu fico vendo também, porque eu também sou separada, né? Tenho o meu filho, Uhum. e ele fica assim, ele tá aqui, eu vou lá para casa da minha avó, vou para casa do meu pai. E fica lá o tempo que ele tiver que ficar, o tempo que ele quiser ficar. Uhum. E é tudo. A gente procura funcionar assim dessa forma, mas também com a gente tem essa relação de carinho, né? Tanto que a avó dele, eu chamo de sogra ainda, eu estou separada tem o que? Acho que uns 10 anos. Eu ainda Aham. chamo ela de sogra e tudo. Mas ela E não é todo deixa de ser mundo. sogra, sabia? Os advogados Pois é, dizem que nunca vai deixar de ser sogra, faz parte da família. isso, Interessante isso, isso, né? pois é. Porque enquanto E, é e fica, casado, as pessoas querem se livrar da sogra. Depois que se separa, a sogra continua. pois é. Então, essa convivência do Vitor com a família do pai dele é super saudável, super tranquila também, Que né? bom, que bom. A A gente Normana está procurou aqui fazer falando, os avós isso. são fundamentais no emocional das crianças. É São, verdade. são sim, e as crianças também no emocional dos avós, né? Sim, Porque, principalmente. Eu acho que o retorno pois é, ainda é mais necessário, né? sim, sim, Não é? O é feedback isso que eles mesmo. dão para os avós. Mas Pois é é, isso, Nara. Estamos chegando ao final da nossa live. mas já. Já, E hoje eu nem fiquei então tão a gente vai nervosa, marcar Edna. outras esse ano. Esse ano promete.
Eu devo tomar minha vacina. Isso! Você já tomou? Quando é que você vai tomar a segunda dose? A segunda dose está prevista para esse mês, Ai, né? não, Até o eles não final estão desse mês a espaçando gente toma. 3 meses, não? Olha, falaram lá pra gente que seria até o final desse mês. Ah, que bom, Depois eu então. estou Que vendo na bom. mídia outras situações, outros prazos, Ah, né? Mas aí ah. eu não sei, até agora a gente não foi informado de nada assim. Então, Eu estou não vejo mantendo a aí hora, até o viu, final do Nara? mês. Eu não vejo a hora de Eu tomar não minha vejo a vacina. hora da De acabar população, a tudo maioria da isso. população, pois É, é, não, pois é. todo mundo. Porque não adianta você estar, eu estar e os outros não. Não Isso, adianta. Todo exatamente, mundo tem que exatamente. estar vacinado, não é isso? Isso. Então é isso, meu amor. Muito obrigada. Gente, Eu que obrigada pela agradeço, minha presença de querida. vocês. Fiquem com Deus, tá? Tudo de bom. Vamos marcar Uma umas ótima próximas, semana. tá bom? Eu vou Ótima tentar semana para agora não errar. você. Ô, Antônio, Tá eu estou esperando ok. você me ligar, viu, Antônio? Um abração, fica com Deus. Tchau, Nara. Obrigada, Tchau. querida. Ótima Tudo de semana para bom. todo mundo. Obrigada, Beijo. tchau. Tchau, Érica. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau. Não estou sabendo acabar isso, sabia? Pois é, eu tô vendo. É, estou aqui enrolada. Deixa eu ver aqui. Engraçado, eu acho que o Instagram mudou alguma coisa, sabia? Porque Pois é, né? antigamente aparecia assim. Não sei o que Dizia eu que o tempo tinha faço. acabado, estava acabando, né? É estranho isso. Pois é. E tem gente entrando agora também. Oi? E tem gente entrando agora aqui Pois ainda. é, pois é. Eu não estou conseguindo fechar isso aqui. Eu queria salvar. Não sei como que eu vou salvar isso. Ai, Oi, tomara que Sueli, me consiga. ajuda aí, Sueli. Onde é que eu salvo esse negócio? Que a gente acabou a live. Gente, vocês estão entrando e a gente já acabou a live. Mas eu não estou conseguindo salvar. Estou acreditando nisso. Eu vou fechar aqui no xizinho e vamos ver Sim, o que vai acontecer, tá? pois é. Tá bom, Gigi? Beijo, beijo, beijo. Tchau, Sueli. Tchau, Beijo, gente. tchau. Beijo. Tchau.